Antes do dilúvio destruir a terra, a humanidade já havia mergulhado na escuridão. A violência dominava os homens, o sangue era derramado sem temor. A corrupção havia consumido o coração da humanidade. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém conhece. Porque o dilúvio não começou com chuva. Ele começou quando o mundo deixou de reconhecer Deus. Durante gerações, a humanidade cresceu sobre a terra. Cidades surgiram, homens ergueram impérios, a tecnologia avançou para a época. Mas, junto do crescimento, veio algo pior: o orgulho. A maldade se espalhou silenciosamente entre os homens. A Bíblia descreve aquele tempo de forma assustadora. A maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra. Os pensamentos da humanidade haviam se tornado continuamente maus. Não era apenas pecado comum, era violência, corrupção, crueldade e perversão. O mundo estava apodrecendo. Então Deus olhou para a terra e viu que ela estava completamente corrompida. Imagine aquele mundo, grandes construções, povos vivendo em excessos, homens consumidos pelo prazer, pela violência e pela arrogância. Eles acreditavam ser invencíveis, não havia temor, não havia arrependimento. A humanidade havia transformado a criação em caos. Alguns antigos textos e interpretações bíblicas descrevem até mesmo um período de gigantes e seres violentos caminhando sobre a terra, os chamados Nefilins. A terra inteira parecia dominada pela escuridão, e então algo aconteceu. Deus decidiu colocar fim àquela geração, não porque ele havia perdido o controle, mas porque a humanidade havia ultrapassado todos os limites. Mas em meio à corrupção havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Enquanto o mundo mergulhava na violência, Noé permanecia fiel. A Bíblia diz que ele era justo diante de Deus. Imagine o que isso significava naquele tempo, ser diferente de todos ao seu redor. Enquanto as pessoas zombavam da fé, Noé continuava obedecendo. Enquanto o mundo corria para a destruição, Noé caminhava firme na direção oposta. E então Deus falou com ele. Uma mensagem impossível, uma mensagem assustadora. O fim estava chegando. Deus ordenou que Noé construísse uma arca, não um barco comum, uma estrutura gigantesca, enorme, pesada, imponente, algo que jamais havia sido visto antes. Imagine a reação das pessoas. Noé construindo uma embarcação colossal em terra firme, dia após dia, ano após ano. Enquanto todos riam dele, chamavam-no de louco, ridicularizavam sua fé, mas Noé continuou, martelada após martelada, enquanto o mundo seguia vivendo normalmente. Ninguém acreditava que o julgamento realmente viria, e talvez esse seja um dos pontos mais assustadores dessa história. A destruição estava próxima e ninguém percebeu. Então, algo estranho começou a acontecer. Animais começaram a surgir, vindos de todas as direções, silenciosamente, como se a própria criação soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Pares de animais entravam na arca, enquanto o céu permanecia estranhamente calmo, e então chegou o momento final. Noé entrou na arca com sua família, e a Bíblia descreve um detalhe assustador. Foi o próprio Deus quem fechou a porta. Naquele instante, o destino do mundo foi selado. E então veio o silêncio, um silêncio pesado, e depois a primeira gota. Talvez naquele momento as pessoas ainda tenham rido. Mas então a chuva aumentou, e aumentou, e aumentou, até que os céus pareceram se romper. Águas caíam violentamente, os rios transbordaram, o chão desapareceu sob a inundação. A Bíblia diz que as fontes do grande abismo também se abriram. Era como se toda a terra estivesse desmoronando ao mesmo tempo. O mundo inteiro mergulhou no caos. A mesma geração que ignorou o aviso, agora lutava para sobreviver. E as águas continuavam subindo. Casas desapareceram, montanhas começaram a sumir. Civilizações inteiras foram apagadas. O mundo que parecia eterno desapareceu sob o julgamento. E então, o silêncio. Nenhuma cidade, nenhuma voz, nenhum império, apenas água. Por 40 dias e 40 noites a chuva caiu sobre a terra, e durante meses a arca flutuou sobre o mundo morto. Imagina o que Noé sentia naquele momento.
o peso emocional, a dor, o silêncio. Ele havia sobrevivido, mas tudo o que conhecia havia desaparecido. E então as águas começaram a baixar, montanhas reapareceram, a arca repousou, e Noé finalmente saiu. Diante dele, um novo mundo, silencioso, vazio, recomeçando do zero. E então Noé fez algo marcante. Ele adorou a Deus, porque apesar do julgamento, ainda existia esperança. E então Deus estabeleceu uma aliança. O arco-íris apareceu nos céus, um símbolo de promessa, um símbolo de misericórdia, um lembrete eterno de que a humanidade havia recebido uma nova chance. Mas talvez a parte mais assustadora da história de Noé não seja o dilúvio, e sim o fato de que a humanidade ignorou os avisos até o último instante. Eles acreditavam que tinham tempo, acreditavam que nada aconteceria, até que as águas começaram a subir. E talvez seja por isso que essa história atravessou milhares de anos, porque ela não fala apenas sobre destruição, ela fala de orgulho, corrupção, escolhas e consequências. O mundo antes do dilúvio caiu não por falta de avisos, mas porque decidiram ignorá-los.